Salve Maria Santíssima, falando um pouquinho sobre o céu, a impecabilidade dos bem-aventurados. Do exposto segue-se também que os bem-aventurados no céu tornam-se impecáveis, não somente porque Deus os preserva do pecado, como preserva na terra os santos confirmados na graça, mas porque quem possui a visão beatífica da infinita bondade não pode afastar-se dela pelo pecado mortal, nem encontrar o menor pretexto para amar menos um só momento. Santo Tomás de Aquino, que é o comentário de Caetano, comentando a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Assim como o homem na terra não pode deixar de querer ser feliz, embora procure muitas vezes a felicidade onde ela não existe, por exemplo, no suicídio, também os santos no céu não podem deixar de querer amar a Deus, visto face a face, nem deixar de o contemplar. Portanto, continuam livres para amar tal ou tal bem finito, tal ou tal alma de preferência a outra, de rezar por ela, e é livremente que elas executam as ordens de Deus, para nos assistirem. Jamais, porém, esta liberdade se usa no sentido do mal. É assim que ela reveste certas parecências com a liberdade divina, ao mesmo tempo soberana e impecável. Acontecia o mesmo na terra com a liberdade humana de Cristo, que gozava da visão beatífica desde o primeiro instante da sua concepção. Mas estes atos livres, praticados por Jesus, vindante, ainda eram meritórios, ao passo que os atos livres dos bem-aventurados já o não são, pois atingiram o termo da viagem e do mérito. Trata-se dos atos livres da alma, confirmada em graça e que já nada tem a merecer. Um outro tema sobre o céu também é a inascimibilidade da bem-aventurança. Finalmente, segue-se de tudo que acabamos de dizer que a bem-aventurança celeste é intrinsecamente inamissível, isto é, por sua própria natureza. A Escritura chama-lhe a vida eterna. Jesus diz: estes, os maus, irão para o suplício eterno, os justos para a vida eterna. Mateus 25, versículo 46. Pedro fala da coroa imarecível de glória. 1 Pedro 5, versículo 4. Inacessível, melhor dizendo, né? Aqui tem com M, mas é porque está digitado errado. Paulo diz tratar-se de uma coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, versículo 25. E acrescenta: o que presentemente constitui uma tribulação momentânea e ligeira, em nós, produz um peso eterno de uma sublime e incomparável glória. O credo acaba com essas palavras: creio na vida eterna. A expressão vida eterna diz muito mais que vida futura. O futuro não passa de uma parte do momento que flui e compreende uma sucessão de momentos diversos. A vida eterna, pelo contrário, não se mede pelo tempo contínuo, como sucede com o nosso tempo solar, nem pelo tempo descontínuo ou espiritual, da sucessão dos pensamentos e dos sentimentos da alma separada e ainda não beatificada. A vida eterna computa-se pelo único instante da eternidade imóvel, um instante que não passa, como que uma eterna aurora, o nascer do sol que não acaba. Os teólogos dizem que a vida eterna dos bem-aventurados se mede pela eternidade participada. Esta difere sem dúvida da eternidade por essência, que é própria de Deus. Difere dela, porque começou no momento da entrada no céu, embora não acabe mais, e além disso não compreende em si mesma nenhuma sucessão. Constituirá verdadeiramente o único instante da eternidade imóvel, mas muitíssimo vivo, pois há de representar a condensação de toda a vida da inteligência e da vontade na visão e no amor, com toda a ternura e força a estes inerentes. Todavia, num plano da alma beatificada, inferior a esta visão e a este amor, jamais interrompidos, haverá uma região menos elevada da inteligência e da vontade, uma sucessão de pensamentos, de conhecimentos particulares, extra verbum, por ideias criadas.
e uma sucessão de sentimentos, de quereres subordinados, como por exemplo de súplicas dirigidas a Deus, a pedido de tal ou tal alma da terra, que mostra claramente que nós teremos, né? Tanto quando o corpo ressuscitado estiver no céu, nós teremos ainda a lembrança, a memória, embora purificada, santificada, mas também enquanto o nosso corpo ainda não ressuscita, a nossa alma terá essa memória, as faculdades, né? As faculdades da alma. Esta inamissibilidade da bem-aventurança deriva da essência desta. Com efeito, a bem-aventurança celeste deve por sua natureza satisfazer as aspirações da alma justa, o que não sucederia se os bem-aventurados pudessem dizer: virá talvez uma hora em que eu deixarei de ver a Deus. A sensação da bem-aventurança representaria, aliás, sobretudo, depois de alguma vez possuída, a dor suprema e uma pena infligida, sem que lhe correspondesse qualquer falta. Se nós defendemos tanto a vida presente, apesar das suas tristezas, como não havemos de defender a vida do céu? Finalmente, nada pode fazer cessar a visão beatífica, nem Deus que a promete como recompensa, nem a alma que encontra nele soberano bem. Aqui vai falando essa questão, né, do inabicibilidade, vai mostrando assim que será algo que não vai cessar, essa felicidade eterna. Não vai ser algo que vai enjoar, não vai ser algo que vai ser monótono, que em algum momento vai ter alguma visita de tristeza, de falta de sentido, não. É uma alegria plena e incessante, intensa, perfeita. E não tem essa questão de em algum momento haver espaço para pensar que vai acabar. Até vai comentar aqui, né, que se houvesse esse pensamento, seria um desespero para a alma. Pensar perder o grande bem que é Deus, né? Porque a pessoa já está o contemplando de forma perfeita. No Catecismo do Concílio de Trento, pergunta-se a certa altura: poderá aquele que é feliz deixar de desejar ardentemente gozar sem fim aquilo que representa sua felicidade? E sem a garantia de uma felicidade estável e certa, não será ele, apesar dessa felicidade, uma presa de todos os tormentos do medo? As almas dos bem-aventurados estão para além das horas, dos dias, dos anos, elas instaladas no único instante que não passa. Estou em crer que não pensamos bastante no momento da entrada no céu, no momento em que receberemos a luz da glória e veremos Deus para sempre. Ou seja, o autor vai falando que nós pensamos muito pouco como será esse encontro. Ora, tal momento deve preparar-se. Há outros 3 momentos de uma importância capital, pela relação que tem com ele: o momento da justificação pelo batismo, o momento da reconciliação com Deus, se o ofendemos gravemente, e o momento da boa morte, ou da perseverança final. Nada há de mais importante que nos prepararmos para a vida eterna. Não podemos fazer uma ideia da grandeza do amor beatífico, mas como ele há de corresponder em intensidade aos nossos méritos. Não é no céu que vamos aprender a amar a Deus, mas sim aqui na terra. Participaremos da vida eterna na medida indicada pelos nossos méritos no momento da morte. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. João, capítulo 14, versículo 1. E cada um receberá uma recompensa maior ou menor, conforme os méritos e sinceridade do desejo. Aquele que semeia pouco, também ceará pouco. Aquele que semeia em abundância também cegará, é com S aqui, né? Em abundância. Esse cegará quer dizer colherá. A vida cristã deve, portanto, equivaler pela caridade que anima a vida eterna começada. A graça santificante, a caridade que já existe em nós, hão de durar eternamente. Como diz São João da Cruz, ao anoitecer da vida, seremos julgados pelo amor, pela sinceridade
generosidade e grau do nosso amor a Deus e ao próximo. A alegria eterna, que dimana da visão imediata da essência divina e do amor beatífico, vala alguém exprimi-la. Se agora já nos deslumbramos com o reflexo das perfeições divinas nas criaturas e a magia do mundo sensível na harmonia das cores e dos sons, a magia que é forma de falar, né? A imensidade do oceano e os esplendores do céu estrelado, e mais ainda, os esplendores espirituais que a vida dos santos revela, ou seja, se tudo isso nos admira, nos encanta, o que sucederá quando virmos Deus, o facho espiritual de luz e de amor, plenitude infinita, eternamente subsistente, de onde procede a vida da criação? Cada um há de alegrar-se não somente pela recompensa recebida, mas também pela recompensa dos outros, e mais ainda, pela glória de Deus e manifestação da infinita bondade. Essa alegria se frar-se-á, portanto, no ato da virtude da caridade, na consequência normal do amor de Deus e as criaturas por Deus. Tal é a glória essencial que Deus reserva àqueles que o amam. Nem o olho viu, afirma Paulo, nem o ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Veremos nessa altura a enorme diferença existente entre os bens materiais e os bens espirituais. Os bens materiais, a mesma casa, o mesmo campo, o mesmo território, não podem pertencer simultaneamente, integralmente a várias pessoas. A posse exercida por determinado indivíduo impede outro de possuir a seu bel prazer, porque estes bens são pobres demais para corresponder aos desejos de todos. Pelo contrário, os bens espirituais, a mesma verdade, a mesma virtude, o mesmo Deus, visto face a face, podem pertencer simultaneamente a todos, sem que a posse de um impeça a do outro. Mas possuímos em maior grau estes bens espirituais, quando os possuímos juntamente com outras pessoas e nos alegramos com a sua alegria. Havemos também de ver claramente no céu que a bondade é essencialmente comunicativa e que se dá mais íntima e abundantemente na medida em que pertence a uma ordem espiritual mais elevada. Deus Pai, desde toda a eternidade, comunica toda a sua natureza ao Filho e, por intermédio dele, ao Espírito Santo. A pessoa do Verbo comunicou-se à humanidade de Jesus e, através dela, na comunhão, comunicamos-nos a nós uma participação cada vez mais elevada da vida divina. Os eleitos no céu pertencem à família de Deus, à Trindade, vista, descoberta e amada acima de tudo. Habita neles como num tabernáculo vivo, como num templo de glória, dotado de conhecimento e de amor. Sendo assim, o Pai gera neles o Verbo, no único instante da eternidade. O Pai e o Filho expiram neles o amor pessoal. A caridade torna-os, em certa medida, semelhante ao Espírito Santo. A visão assemelha-os ao Verbo, que por sua vez os torna semelhante ao Pai, da qual é a imagem. Neste sentido, eles entram no ciclo da Trindade Santa, no ciclo da Trindade Santa que habita neles, e mais ainda, eles habitam nela, no cimo do ser, do pensamento e do amor.